Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Hora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Kojima, o que você fez? Pelo amor de Deus. Mano, como é que isso aqui é jogável, cara? Meu, eu tô em absoluto choque aqui. Meu Deus. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês agora, que eu falo nos meus vídeos dos consoles como você nunca viu. Tenta carregar esse vídeo em 4K, mesmo que o dispositivo não rode em 4K, só pra puxar o bitrate extra do YouTube. Porque é muito detalhe. Eu acho que quando a câmera se movimentar, vocês não vão conseguir processar a qualidade gráfica do game, mas um game paradinho assim é muito detalhe. E eu tô rodando o game no modo que prioriza o frame rate, tá? No modo desempenho, não no modo resolução. Pois é, um dos jogos mais lindos e mais bem otimizados da geração acaba de ser lançado. Mas e se eu te contar um segredo de que ele não usa o Ray Tracing? Você iria acreditar? É claro que você ia acreditar, porque eu acho que você já sabe disso. Se você está nesse vídeo, você já sabe que o Death Stranding não utiliza nenhum recurso de Ray Tracing. Pelo contrário, ele utiliza as formas de iluminação clássicas, né, disponibilizadas por muita engine antes do surgimento do Ray Tracing e o Lumen, né, da Unreal, que é a clássica iluminação global, ou seja, faz na mão, filho. E muitas pessoas falam do roteiro do jogo e a genialidade e as Kojimices de Kojima, mas eu acho que o grande mérito do Kojima tá no milagre que ele consegue fazer com os jogos, na questão de serem bonitos ou bem otimizados. Seja o Death Stranding 1, que, nossa, era lindíssimo e rodava no PS4. O mesmo impacto que o 2 está tendo no PS5, o primeiro Death Stranding teve pra mim no PS4, porque era algo surreal de ver no PS4. Só que não foi tão impactante porque no PS4 tinham jogos muito bonitos. Foi um salto geracional do PS3 para o PS4 muito interessante, vídeo aí Infamous e dentre outros jogos exclusivos da Sony. Só que nessa geração, por a gente ter tão poucos títulos, não tô dizendo que a gente não tem bons jogos, tá? A gente tem ótimos jogos nessa geração, mas tecnicamente e graficamente a gente não tem nenhum salto geracional. A gente tem saltos sim, como por exemplo o uso do SSD para carregamentos mais rápido, para mecânicas de jogo, né? Como por exemplo Alan Wake, de você apertar um botão e você tá no quarto, apertar um botão você tá no mundo aberto do jogo. Você aperta o botão, volta pro quarto. Ratchet & Clank, que você passa por um portal e já tá do outro lado, questão instantânea. O teleporte do Homem-Aranha, né? O Fast Travel, no caso, do Homem-Aranha, que você simplesmente clica no botão, irmão, em 1 segundo você tá do outro lado do mapa, tá ligado? Isso pra mim é o grande salto da geração. E óbvio, eu vou falar dele, o Ray Tracing, que também é uma implementação técnica dessa geração nos consoles, porque os consoles anteriores, PS4 e Xbox One, não disponibilizavam de aceleradores de Ray Tracing como o PS5 e o Xbox Series têm. Então eles não tinham essa tecnologia, mas ela já existia naquela época, porque vale ressaltar que o Ray Tracing surgiu na série 20 da NVIDIA, ou seja, na 2070, 2060, 2060, enfim, na série 20 e da série 20 até a série 50, que é a atual, o momento que eu tô gravando esse vídeo, se ele tem evoluído dentro das placas, mas não como tecnologia. E eu vou explicar. A cada geração que a NVIDIA lança de placas, a AMD também, elas aumentam o nível de aceleradores de Ray Tracing, que são componentes específicos, partes específicas, bem leigamente falando assim, bem por cima da placa de vídeo, que vão ser focados em renderizar o Ray Tracing para que ele não pese tanto na sua placa de vídeo quanto deveria, mas mesmo assim eles pesam. Então o que eles fazem é a cada geração aumentar essa quantidade de processamento do Ray Tracing em específico para que ele fique cada vez melhor. Mas a tecnologia em si, né, o cru da tecnologia não evoluiu. A gente tem o Path Tracing, que eu não vou dizer que é uma evolução, mas é uma outra tecnologia por cima do Ray Tracing, muito mais pesada e muito mais bonita também. No Path Tracing eu consigo ver bastante o futuro, mas no Ray Tracing, desde o começo, sei lá, anos atrás que essa porcaria foi lançada, não tem evolução, não tem melhoria, e os jogos, eles parecem que usam isso como muleta. Aliás, parecem não, usa como muleta, e prova disso é o Death Stranding 2, porque provou pra gente que é um dos melhores jogos mais lindos da geração e não utilizam esse tipo de tecnologia. Olha que legal.
Tá vendo, Tintinha Microsoft? Dá pra fazer jogos lindos sem ficar empurrando Ray Tracing obrigatório nos jogos, como é o caso do Indiana Jones e do Doom Dark Ages, que você tem a obrigatoriedade para poder rodar os jogos, você tem que ter os aceleradores de Ray Tracing, você tem que ter uma placa RTX ou uma placa da AMD com Ray Tracing, senão você não abre esses jogos. E já fica o aviso. Então a famosa 1080 Ti simplesmente não roda o Doom e o Indiana Jones, a não ser por meios paralelos chamados mods, já que se a Microsoft não faz, os fãs fazem e fizeram. E aí tem mods que você consegue rodar os jogos e etc. Mas enfim, isso não é oficial da Microsoft, isso é os caras lá que faz. Na boa, isso é só uma muleta. Isso é só uma economia, porque os caras apertam um botão, fazem a habilitação do Ray Tracing na engine e acabou. Você que lute, filho, para rodar o Ray Tracing no seu hardware. Você que lute com a sua plaquinha aí, sua 4060, a sua 3060, para conseguir abrir esses jogos, não é nem rodar no caso desses dois jogos, é abrir o jogo. E na prática, sinceramente, mal impacta. Vamos puxar aqui o Marvel's Spider-Man, por exemplo. Eu sei que tem rebatimento de luz aquilo, rebatimento de luz aquilo lá, mas cara, puxa o GTA, por exemplo, puxa o Homem-Aranha 2, por exemplo. São jogos que, na boa, o Homem-Aranha, você liga o Ray Tracing, vai te comer uns 50 FPS, né? Porque tem esse porém, a tecnologia pesa em qualquer placa de vídeo, a não sei que você tem uma 4090 e uma 5090, mas sei, eu tô falando cru, não me vem ligar DLSS, FSR, gerador de quadro, cara, eu tô falando cru. A resolução sendo renderizada crua, um 2K, um 4K renderizado no cru com Ray Tracing ligado, vai comer metade do seu FPS. Então o jogo tava rodando a 120 lá, você felizão lá, ligou o Ray Tracing, filho, 60 FPS pra baixo. Mas voltando ao ponto, você pega o Homem-Aranha, por exemplo, impacto visual, reflexo em prédio, uau, impressionante, legal, me comeu metade dos FPS pra reflexo em prédio. Interessante. O GTA, por exemplo, cara, as diferenças são mínimas. É um reflexo melhorado numa janela Y, é uma iluminaçãozinha melhorada no carro X, e na prática não tem tanta diferença, cara. O Path Tracing, esse sim a gente vê uma evolução visual. Então você ligou lá o percurso de raios, acho que é assim algumas configurações em português, né? Aí você vê o Cyberpunk, o próprio Indiana Jones com Path Tracing, o Alan Wake, você vê realmente algo muito mais realista saindo dali, mas que também pesa bastante. E aí, óbvio, a gente vai acabar ligando o Ray Tracing ou sendo obrigado a ligar o Ray Tracing com as tecnologias que muitos desenvolvedores estão usando de muleta, quando na verdade era para ser algo que era para ganhar desempenho. Ou seja, se eu quero rodar o jogo tal, eu ligo o DLSS e rodo ele melhor. Mas no caso, eu tô rodando o jogo com a bunda e eu preciso ligar o DLSS com um gerador de quadros para rodar o jogo minimamente bem. É isso que tá acontecendo. Eu tô falando de placa cara, eu tô falando de 5070 Ti que custa o quê? 10 mil reais, uma 5080 que custa o quê? 15 mil reais. Então, eu tô falando desse tipo de placa que você tem que fazer isso, rodando em 4K. Você coloca o jogo em 4K, o jogo não consegue rodar, o jogo fica peidando para rodar, você tem que ligar o DLSS, ligou o Ray Tracing, pior ainda. E se for um jogo competitivo, filho, nem liga o Ray Tracing, nem se atreve, não se atreva. Porque, como eu falei, come FPS pra caramba e o importante no jogo competitivo é o FPS pro seu input lag, né? Já que o gerador de quadros, ele não é performance, ele é fluidez, ele não vai te dar mais FPS de verdade, é só uma fluidez ali para as coisas ficarem lisinhas ali no seu monitor de 240 Hz, por exemplo. Mas não é performance, é só visual. Só afeta o visual da coisa, mas o FPS cru por si só não vai estar bem das pernas, ele vai estar bem mal das pernas. E aí, chegou o Kojimão, deu um chute na cara da indústria, como ele costuma fazer, porque é isso que torna ele um diretor bom, não só as histórias ou a forma que ele dirige, mas também o técnico do Kojima, sabe? A evolução técnica que ele consegue fazer. O Phantom Pain, pra época, era lindíssimo, rodava muito bem nos consoles, porque o Phantom Pain foi cross-gen. Teve pro 360 e teve pro One, por exemplo. Ele rodava muito bem no 360, lindo inclusive. Claro, você pode achar um defeito ou outro, mas era um milagre aquele jogo gigantesco tá rodando no 360. Inclusive ele era bem pesado, mas rodava. Então, a parada técnica do Kojima, apesar dele sempre falar nas entrevistas que ele não é o cara da programação, sabe? Ele não é o desenvolvedor de jogos, ele é só um cara que dirige mesmo, né? Que tem a criatividade por trás. Ele sempre traz essa questão de jogos tecnicamente maravilhosos,
Todos os jogos dele eu acho que são tecnicamente maravilhosos, principalmente se você olhar a época que o bagulho estava sendo lançado. E com Death Stranding 1 e 2 não foi diferente, principalmente o 2. O cara simplesmente conseguiu entregar um dos jogos mais bonitos do PlayStation 5 rodando a 120 FPS no PS5 base. Tá, não chega exatamente aos 120 FPS, mas ali uns 110, a 100 FPS no modo performance, tranquilamente. Nossa, isso é impressionante. Tem jogo que no modo performance no PS5 base roda peidando os 60 FPS, 50 ali por ali. E o cara conseguiu entregar um jogo lindíssimo com uma performance dessa. É um milagre. O cara finalmente mostrou para que veio essa geração. E óbvio que um dos sacrifícios que ele fez foi se livrar do Ray Tracing. Afinal de contas, se ele implementasse esse tipo de tecnologia, você ia ver os 110 FPS do Strange no PS5 base indo de base. Não ia rodar nem a pau, nem acima de 60, porque é uma tecnologia muito pesada. E ele mostrou que tem como entregar uma qualidade de iluminação global linda, modelos de personagem excelentes, sombras de alta resolução, sem precisar dessa bagaça desse Ray Tracing. Ele mostrou isso, e tem como, e fica muito leve. Pois é, mas a Sony, saindo um pouco do Kojima, né, já que o Death Stranding, por enquanto, é um exclusivo de PS5, a Sony, ela tem meio que essas manias de, às vezes, usar Ray Tracing, às vezes não usar. Por exemplo, se eu não me engano, o Horizon Forbidden West, eu não sei o remake do primeiro, mas o Forbidden West, que é o 2, ele não usa Ray Tracing. É um jogo lindíssimo, é um jogo muito ruim, na minha opinião. Dropei na metade, mas é um jogo lindo, e isso é um fato. Goste você ou não dos modelos dos personagens, mas é um jogo belíssimo, com um gráfico absurdo pra época, absurdo. Até hoje é lindo se você botar tudo no máximo. Não tem Ray Tracing. God of War 2, se eu não me engano, né, o Ragnarok não tem Ray Tracing também. Jogo belíssimo, roda em qualquer PC batata, por exemplo, quando fizeram o port dele pra PC. E aí o Ratchet & Clank tem Ray Tracing, e o Homem-Aranha 2 também tem, se não me engano, Miles Morales também tem Ray Tracing, e por aí vai. Uns títulos tem, outros não. Veja os títulos que não tem Ray Tracing. Eles são lindos. God of War Ragnarok até hoje é lindo. E ele não usa esse tipo de tecnologia. Então, ponto é, tem como você fazer jogos belíssimos sem essa tecnologia. Acontece que acaba sendo mais barato para as empresas usarem o Ray Tracing justamente porque eles não precisam trabalhar na iluminação global. Puxa Alan Wake, por exemplo. Ele não tem o Ray Tracing obrigatório, e quando você desativa tudo, você tem uma iluminação global bem básica, reflexos pré-feitos, bem básicos. Tudo no básico, mas ainda assim é um jogo muito bonito. Você não vai ter reflexos aprimorados, iluminação super aprimorada, aqueles raiozinhos saindo da árvore super aprimorados, mas ainda assim vai ser um jogo muito bonito, porque tem uma iluminação base e tudo base muito bem feito. Agora, o Indiana Jones, por exemplo, não tem como você fazer isso. E provavelmente se você desativasse o Ray Tracing, o jogo deve ficar horrível. Porque justamente eles obrigam você a usar o Ray Tracing porque não existe iluminação global básica naquele jogo. Deve ter um momento ou outro pontual ali que tenha, mas no geral não tem. É por isso que ele depende muito do Ray Tracing. Porque não tem a iluminação global normal, não tem reflexos normais, tudo é Ray Tracing ou Path Tracing agora que eles aplicaram. Mas tudo é Ray Tracing. Então você não tem como fazer isso, a não ser por mods e blá blá blá, e a gente já entra no submundo dos mods que você pode fazer para rodar esse jogo sem Ray Tracing. Mas ele é horrível, já adianto para você, porque os desenvolvedores simplesmente não trabalharam a iluminação básica. E isso fez o quê? Economizou. Poupou tempo e dinheiro. Porque, sei lá, um artista ia ter que ficar fazendo textura de reflexo da janela tal, do chão tal, e aí economizou tempo. Mas quem pagou o preço não foram eles. Foi você. Esse jogo não consegue rodar numa placa de vídeo com 8 GB de VRAM no Full HD, com as configurações no médio. Uma placa de 8 GB de VRAM. Não sei quais atualizações hoje, mas na época que eu joguei, não rodava. Ele simplesmente crashava em placas de vídeo de 8 GB. Tá bom. Parece que quem tá pagando o preço é você, não ele. Então, tá aí. E muito tem se usado dessas muletas tecnológicas nessa geração. Essa geração, na moral, ela tem vários problemas. Os jogos estão ficando mais caros. Aí os caras estão querendo economizar em tudo. Não faz nem a iluminação do jogo. Quer cobrar R$400 no jogo. É seu Doom Dark, por exemplo. Então, esse é que é o problema. Mas enfim, vocês entenderam. O bagulho era pra economizar e acaba que não economiza e fica pesado, é uma bosta. Mas parabéns a jogos como Alan Wake, que tem a opção de Ray Tracing, que tem uma iluminação básica muito boa, Marvel's Spider-Man 2 também,
E agora, parabéns ao Death Stranding por nem colocar essa bomba no jogo. E tomara que quando sair pra PC nem tenha essa merda. Porque, sinceramente, não sinto falta nenhuma desta bosta. O jogo está lindo do jeito que é. Belíssimo, ó. Do jeito que tá. Não tem que botar bosta de Ray Tracing nenhum. Tá maravilhoso. E tomara que as outras empresas aprendam. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa indústria é que elas não vão aprender. E é isso, só queria bater esse papo mesmo sobre o Death Stranding estar se livrando dessa tecnologia e o quão belíssimo ele é. Pra mostrar não só pra mim, pra todos vocês e pra indústria, que ele é belo do jeito que é. Sem a trolha pesada de 1 tonelada na sua placa de vídeo, que é o Ray Tracing, rodando ali para comer metade do seu FPS. Você ser obrigado a usar tecnologias de inteligência artificial que vieram para melhorar e não para ser uma opção obrigatória no jogo para ele rodar. Mas é isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curte aí e vai jogar Death Stranding. Esse jogo tá maravilhoso.